porque está escrito que subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. Notem vocês que esta é uma linguagem que expressa essa realidade espiritual. Quando saem esses gafanhotos, como escorpiões, para ferroarem, para atormentarem os homens, se escurece a luz, toldam o sol, há uma fumaceira, como a fumaceira de uma grande fornalha, porque o diabo é o rei das trevas, ele é o príncipe das trevas. Onde ele chega as trevas da mentira, as trevas do engano, as trevas da idolatria, as trevas da feitiçaria, as trevas da violência, as trevas da promiscuidade sexual, as trevas de tudo aquilo que é errado e ante Deus e ante o ser humano. Onde ele age, a escuridão. Segundo lugar, ele é um espírito de destruição, porque o versículo 11 diz que o seu nome é Abaddon e Apolion, que significa destruidor. Onde ele chega a destruição. Quando você olha isso do ponto de vista físico, natural, se eu estou falando de gafanhotos, os gafanhotos têm uma característica interessante, eles comem e defecam ao mesmo tempo. Por onde eles passam, eles deixam um rastro de destruição. À frente deles tem um jardim ou um pomar, para trás deles tem uma terra devastada. Assim é a ação dos demônios, eles chegam, eles destroem a paz, destroem o casamento, destroem a família, destroem os relacionamentos, destroem a comunhão com Deus, destroem as relações interpessoais, destroem as nações. Ele é destruidor. Mas em terceiro lugar, esse é um espírito que exerce domínio, porque o verso 7 revela para nós que esses gafanhotos são como cavalos preparados para a peleja, e na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. A ideia de coroas traz a ideia de domínio, de reinado, de controle. E podem ter certeza disso, o diabo tem um reino, o diabo tem um império, o diabo tem uma casa bem guardada, onde ele guarda em segurança todos os seus bens. O diabo tem uma potestade, onde ele segura os seus prisioneiros, seus cativos. E tem muitas pessoas hoje que andam debaixo do domínio dele, do controle dele. E esse domínio é através de ciladas, de armadilhas, de ardis, onde as pessoas são dominadas por ele, pelo vício, pela maldade, pela violência, pela promiscuidade, pela idolatria, pela feitiçaria, por tudo aquilo que vem das trevas. E ele controla essas pessoas. Mas ainda, em quarto lugar, esses espíritos, além de exercerem domínio, porque eles cegam o entendimento dos incrédulos, eles escravizam as pessoas. Diz o texto que eles têm inteligência, porque o verso 7 diz ainda que o seu rosto é como o rosto de homem. E nessa conjuntura aqui, retrata para nós que esses espíritos malignos têm inteligência. É por isso que Paulo diz em Efésios 6:11, que nós precisamos entender que a nossa luta é contra o diabo, e temos que ter cuidado contra as ciladas do diabo. E a palavra ciladas lá é metodeia, de onde vem método, de onde vem estratégia, estratagema. Certamente ele arquiteta, ele planeja, ele urde contra você, ele conhece os seus pontos fracos, ele conhece os seus chamados pontos fortes, ele conhece todos os flancos da sua vida, todas as áreas vulneráveis da sua vida, e ele é aquele que põe armadilhas, ele é aquele que cria laços no seu caminho para capturar você. Mas ainda, ele é um espírito de sensualidade. Em quinto lugar, veja comigo o verso 8. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. E é claro que quando João fala disso, ele tem como pano de fundo os cultos pagãos, normalmente o culto de Dionísio,
onde a liturgia daquele culto pagão era feito com muita sensualidade, onde as mulheres esvoaçavam a sua cabeleira em danças sensuais e promíscuas. E certamente esses espíritos malignos têm imposto sobre o nosso mundo esse espírito de prostituição, de desregramento da vida sexual, de distorção da pureza sexual, da coisificação e banalização de toda a área da sexualidade humana, levando os homens para as relações mais absurdas e mais contrárias à natureza. Certamente por trás de toda essa promiscuidade humana, que obra da carne, existe também uma ação demoníaca, uma ação dos demônios para deturpar a perfeita e bela criação de Deus. Mas ainda, em sexto lugar, esses espíritos são espíritos de violência, porque você nota comigo no versículo 8, a parte B, que os seus dentes são como dentes de leão. Quanta violência, quantas guerras, quantos crimes passionais, quantas guerras tribais, quantas guerras étnicas, quantas guerras religiosas, quantos crimes dentro das famílias, quantos pistoleiros de aluguel, quantos matadores, assassinos de aluguel, quantas pessoas que hoje estão matando por coisas banais. Porque por trás de toda essa violência existe esse espírito que age para destruir vidas, como dentes de leão. Mas finalmente, a característica desses seres malignos é retratado por João no versículo 9, como um espírito de inatingibilidade. Porque diz que tinham couraças como couraças de ferro. Em outras palavras, você não pode lutar contra esse inimigo com armas convencionais. É por isso que Paulo diz que nós precisamos de armas espirituais, não carnais, poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Você não pode enfrentar esta horda de demônios, esta horda de gafanhotos, esta horda de escorpiões, esta cavalaria do inferno com armas humanas, com armas carnais. Você precisa ser revestido com toda a armadura de Deus, e você precisa ser revestido com o poder de Deus. Mas eu quero tratar agora de um terceiro ponto nesse texto. Qual era a missão principal desses gafanhotos que saem do abismo? Qual é a missão deles? E note comigo nos versos 4 e 5, que a missão principal deles era atormentar os homens. Atormentar os homens, que não têm o selo de Deus. E você vai notar, no versículo 5, e foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E se existe uma coisa que você pode perceber, é que nós vivemos numa geração atormentada, desassossegada, inquieta. Gente que não tem paz. Gente que precisa recorrer às drogas. Gente que precisa recorrer ao misticismo. Gente que precisa fazer viagens para os corredores escuros do coração e pelos labirintos da sua alma, numa auto-introspecção, numa autoanálise, tentando encontrar sentido da vida dentro dele mesmo, porque não tem paz. Pessoas que não têm paz no coração, não têm paz no casamento, não têm paz na família, não têm paz no trabalho, não têm paz nos relacionamentos interpessoais, não têm paz, nem dentro nem fora da sua vida. Porque esse espírito vem para tirar a paz e para atormentar, e o tormento dele não é um tormento pequeno, não é um tormento superficial e raso, mas é o mesmo tormento de uma dor tão terrível como a picada de um escorpião. Mas ainda, note comigo o versículo 10, que outra ação, outra missão desses espíritos malignos era causar dano aos homens. Quantos danos? Quantos danos?
nas emoções, na mente, na saúde, no corpo, na alma, na família, no trabalho. Por todo lado que você olha e por todo lado que você vê, você percebe os danos provocados por esses espíritos malignos, que são gafanhotos, que são escorpiões, que são cavalos que têm coroas na cabeça, têm rosto de homem, têm cabelo de mulher, têm dentes de leão, têm couraça de ferro, que vêm para atormentar os homens e provocar danos a eles. Agora notem vocês comigo no versículo 6, que esta é uma das passagens para mim mais complexas e dramáticas de toda a Bíblia. Está escrito: naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Você bem sabe como hoje o suicídio é um dos maiores dramas sociais do mundo. Há mais suicídios no mundo hoje do que assassinatos. Mais pessoas se matam do que são mortas. Para cada suicídio que a imprensa divulga, tem 10 que não são divulgados como tal. Mas o texto está mostrando aqui que tem muitas pessoas que acham que ao ceifarem a sua própria vida, estão resolvendo o seu problema, e não estão. Porque a morte não é o final da vida. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pior do que a morte é o homem tentar morrer e não conseguir. E o que esse texto está falando, obviamente, não é que alguém vai se jogar debaixo de um caminhão com 30 toneladas e vai conseguir sair vivo, ou vai se jogar do 10º andar de um prédio e vai cair lá embaixo vivo, ou que vai se colocar numa linha de trem e o trem vai passar por cima dele e ele não vai conseguir morrer. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que esta dor que o homem sente, a morte não pode tirar dele. É por isso que o suicídio é um engano, é uma farsa, é um engodo, é uma mentira que propõe para você que se você tirar a sua vida, você resolve os seus problemas, pois não resolve não, porque a morte não é o fim da sua existência. Só Deus tem o direito de dar a vida a você e de tirar a sua vida. Ele é o autor da vida e só Ele pode recolher essa vida. O que atormenta você, o que perturba você, o que angustia você, a ponto de você achar que a vida perdeu o sabor, que a vida não tem mais significado, são os demônios que vêm para atormentar e causar dano aos homens. Mas eu gostaria de concluir com a palavra de esperança. Nesse mundo de tanta angústia, de tanta dor, de tanto desespero, onde a cavalaria do inferno está trepidando a terra com a sua marcha destruidora, será que existe esperança? Será que existe forma de escapar disso? Será que é possível você viver neste mundo mal e viver em paz? Será que é possível você viver nesse tempo de pandemia e de quebradeira econômica, desde os governos, as grandes empresas, as pequenas empresas, aos comerciantes, viver em paz? Será que é possível nesse tempo em que as famílias estão sendo arrebentadas, em que casamentos estão sendo destruídos, em que tantos jovens mergulham-se nas drogas e tantos outros entram pelo corredor escuro da promiscuidade, será que é possível viver uma vida santa e pura e feliz num tempo como este? Pois esse texto responde para nós. No capítulo 9, versículo 4, na parte B está escrito que os gafanhotos não podiam causar dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Em outras palavras, aos que têm o selo de Deus na sua fronte, esses gafanhotos, esses escorpiões, esses cavalos, esses demônios não podem atormentar nem causar dano.
E o que é este selo de Deus? Como é que você recebe esse selo de Deus? Como é que você pode ter garantia que você tem esse selo de Deus? A Bíblia diz que quando você escuta o evangelho da salvação, e você crê no Senhor Jesus Cristo, Deus vem e sela você com o Espírito Santo. E então você se torna propriedade exclusiva de Deus. Porque esse selo significa que você agora pertence a Deus. Que a sua vida é inviolável, o demônio não pode tocar em você. Significa que agora você está seguro nas mãos de Deus. E o demônio não lhe toca. Significa que você está guardado por Deus. Significa que a sua vida agora não só pertence a Deus, mas ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Significa que você tem uma segurança plena, completa, eterna. O demônio não pode atormentar e nem causar dano a você. A grande pergunta hoje não é se você tem dinheiro, não é se você tem poder político, nem mesmo se você tem um remédio eficaz para o coronavírus, ou se você tem condições de, ao ficar doente, ter um bom hospital, com todo o aparelhamento para assistir você. A grande pergunta é: você já tem o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você já se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, confessando-o como seu Salvador e Senhor? Esta é a segurança que você precisa. É a segurança não só para esta vida, mas é a segurança para a eternidade. Não só para o tempo, mas também para a transhistória. Esta é a segurança que agora você pode ter ao entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e você estará seguro nas mãos de Deus para a vida e para a eternidade. Entregue-se a Ele agora, renda-se a Ele agora, e você receberá dEle salvação, perdão, vida eterna e o selo do Espírito Santo, e você estará guardado, seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso, diante que ninguém poderá arrancar você das suas poderosas mãos.